Título da palavra: eu preciso de Jesus. Você precisa? Amém. Oh, aleluia. John Huss, 100 anos antes de Martinho Lutero, estava morrendo queimado numa fogueira, e no momento que ele estava sendo queimado, ele falou assim: vocês podem matar o ganso, porque Huss em alemão é ganso. Vocês podem matar um ganso, mas daqui a 100 anos virá um cisne, e vocês não vão queimar. 100 anos depois que ele falou isso, Martinho Lutero apregoou as 95 teses na porta da igreja de Wittenberg. Tremendo, né? Maravilhoso. Lutero era filho de camponeses. O nome do pai dele era Hans, que é Francisco em português. Você imaginou? Francisco. Tem algum Francisco aqui? Nome bonito, eu gosto. Chicão. Chiquinho, né? O nome da mãe dele era Margarete. Nome comum, tanto para um quanto para o outro. E eles eram cristãos extremamente devotos. Tanto o pai quanto a mãe de Lutero. Ele foi criado num sistema religioso muito severo. O pai dele descobriu uma mina de ferro nas terras e começou a extrair ferro e ficou bem de vida. E a primeira coisa que ele pensou foi: vou mandar meu filho para estudar. Meu filho vai ser doutor, meu filho vai ser advogado. E diga-se de passagem, era a melhor faculdade da época. Acho que na opinião do Danilo ainda é, né, Danilo? Era a melhor faculdade da época e juntou o dinheiro e mandou o filho dele estudar. E os estudos antigamente não eram como os estudos de hoje. Você ia se formando em várias coisas, até então você chegar na Suprema Faculdade de Direito. E no caminho para se tornar advogado, Lutero se formou em gramática. Alguém sabia disso? Se formou em gramática. Olha que forte é o propósito de Deus para a vida de uma pessoa. O que ele fez? Vocês viram aqui na peça? Ele traduziu a Bíblia. Então, o propósito de Deus já estava se cumprindo. Mas ele não só se formou em gramática, ele se formou em lógica. Naquela época tinha um curso para lógica. Eu costumo dizer que os nossos adolescentes, hoje em dia, eles não têm muito pensamento lógico, assim, muito aflorado, né? Eu acho que eles podiam fazer um curso de lógica. Mas Lutero se formou em lógica, ou seja, ele conseguiu ler a palavra lá na frente e tirar, além do espiritual, a lógica. Se formou em retórica. Propósito de Deus se cumprindo sem ele saber. Isso tudo para ser advogado. Gramática, lógica, retórica, metafísica. Tem um momento da vida dele que ele se encontra com Deus, que ele fala assim: a ciência me ajudou a encontrar Deus. Porque para um cientista tudo tem que ter explicação. E como tem tanta coisa que não tem explicação, eu descobri que só pode ser Deus. Isso tudo no processo. E antes de se formar naquilo que o pai dele queria, que seria para ser advogado, formar em direito, ele passou por uma tempestade. No meio do desespero, ele falou assim: se Deus me livrar dessa tempestade, eu vou dedicar minha vida a ele. E Deus livrou. E ele, como era um homem de palavra, ele foi para um mosteiro, se tornar um monge e dedicar a vida a Deus, para desespero do pai dele, que queria o filho advogado, e o filho virou monge. Né? Imagina aquela senhora que fala assim: eu quero muito que o meu filho seja um grande homem. E ele fala assim: mãe, eu quero ser padre, ou eu quero ser pastor. Fala assim: oh, meu Deus, o que esse menino pôs na cabeça? Mas, no entanto, nós vemos o desenho de Deus na vida dele, tudo se cumprindo com um propósito.
Talvez você não entenda hoje por que você está fazendo certas coisas, mas uma coisa eu digo, tem um propósito de Deus. Às vezes você pergunta por que eu estou nessa cidade, por que eu estou trabalhando em tal lugar, por que eu vim para os Estados Unidos, por que eu não vou embora, por que eu não vou para esse lugar ou para aquele. Há um propósito, e Deus está trabalhando dentro do propósito dele. Amém? E se internando num mosteiro, ele se tornou monge jesuíta. E ali ele virou, como vocês viram aqui na peça, doutor em teologia e professor. E lendo a palavra de Deus, ele começou, então, uma vida de piedade. Uma vida piedosa. Uma vida que nenhum de nós aqui nesta igreja ou em qualquer outra passamos perto. Ele começou a praticar a auto-humilhação. Lutero, mesmo indo, recebendo o dinheiro do pai para comer, para se manter, ele escolheu mendigar o pão, porque era uma forma de se humilhar, porque não tem nada que humilha mais um homem do que bater na porta de alguém e falar, eu não tenho o que comer, você pode me ajudar? É humilhante, não é? Ele fazia isso. Era uma maneira dele mesmo se humilhar. E a história conta que, numa porta que ele bateu, o pai dele estava lá dentro com os amigos discutindo negócios sobre minas de ferro. E o pai dele viu ele mendigando pão. Disse que o pai dele ficou profundamente envergonhado. Falou, por que você faz isso, filho? Ele falou, porque assim eu chego mais perto de Deus. Ele orava 8 horas por dia. Jejuava por tantos dias seguidos, que os padres chegavam e falavam assim, Lutero, hoje você não vai jejuar, e é uma ordem, hoje você vai comer. E ele comia porque era uma ordem superior. A Bíblia fala que nós devemos orar e jejuar e ter todas as práticas, amém? De disciplina. Mas a disciplina é para nós mesmos, ela não é para Deus. Deus não precisa de nós, em nenhum momento. Amém? Amém. E assim ele viveu num sistema religioso com uma vida piedosa. E quando ele chegou num ponto da vida de piedade dele, que ele fazia tudo, como eu já disse, que nós não pensamos nem em fazer, e era um homem justo, íntegro, temente a Deus, ele chegou a uma conclusão que me choca. Ele falou assim, eu preciso de Jesus. Depois de tudo isso, ele diz, eu preciso de Jesus. Forte demais, não é? Quando nós somos humilhados um pouquinho, eu estava comentando isso lá em cima na aula, nós mordemos, nós nos sentimos revoltados. Vocês sabiam que ninguém humilha ninguém? Não é heresia, não, tá? Vou te levar num raciocínio lógico. Você sabia que ninguém humilha ninguém? Ou você se humilha, ou ninguém te humilha. Vou explicar a minha linha de raciocínio. Se eu pegar a Cris agora, a Cris está suja de lama, ok? E limpar a Cris. Eu limpei? Limpei, porque ela ficou limpa. Não é? Então, como que eu vou humilhar alguém se essa pessoa não se tornou humilde? Se eu molhar a Cris, calma, vocês vão entender. Se eu molhar a Cris, se eu jogar um balde d'água nela, Cris, você sentou na frente, você e a Lídia, a Roseli vão ser meu bode expiratório hoje. Respiratório. Se eu molhar a Cris, se eu jogar um balde d'água na Cris, a Cris está molhada? Então, eu posso dizer que eu molhei a Cris, não posso? Agora, se eu humilhar a Cris e ela reagir, eu posso dizer que ela foi humilhada? Não. Porque ela não se humilhou. Ela pode olhar para mim e falar assim, eu estou sentada, mas por dentro eu estou em pé. Não é?
Então, se você for olhar por essa lógica, ninguém humilha ninguém. Você tem que se humilhar. Eu estava contando para o pessoal lá em cima que não há texto na palavra de Deus que me choca mais, que me constrange mais, que me confronta mais, do que o texto da mulher que chega para Jesus e fala assim, Senhor Jesus, eu quero que você se coloque na pele dessa mulher, tá? Minha filha está terrivelmente endemoniada. Você pode curá-la? E Jesus fala assim, eu vou tirar o pão dos filhos e jogar para cachorro. E essa mulher fala assim, não, Senhor, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. E Jesus fala o quê? Nunca vi, em lugar nenhum, fé como essa. O que você faria se você estivesse no lugar dela? Eu falei o que eu faria. Falei lá em cima, eu falava assim, Jesus, me falaram que você era bom, mas não é nada disso. Você é um grosso. Ah, comigo você não fala assim, não. Eu estou precisando, mas também não estou morrendo. Mas essa é a nossa reação. Porque nós não somos humildes. Ninguém humilha o humilde. Se você está sendo humilhado, é porque humilde você não é. Amém? E eu digo isso para mim também. Se eu estou sendo humilhada, é porque humilde eu não sou. Porque o humilde ele já é humilde, então ele não precisa ser humilhado e nem se sente humilhado. A pessoa fala, você é um pó. Sou mesmo. Você não merece nada. Não mereço mesmo. Quem sou eu? Sou ninguém. O que eu mereço? Mereço nada. Essa é a posição de humildade. Eu não tenho valor, mas ela tem, ele tem, ele tem. E o valor do outro é sempre maior que o meu. O dia que a gente chegar nessa posição, acho que a gente vai ser arrebatado no momento, né? Arrebatado. Mas Lutero tinha esse posicionamento. Ele considerava o outro sempre maior que ele. Lutero orava 8 horas por dia. Eu não sei você, mas se eu orar meia hora, eu me sinto, vou falar para você, recheada. Chega, sai assim, né? Eu sou deselegante, eu sou assim, mas quando eu oro, sai assim. Não posso contar, que senão vocês vão saber se eu orei ou não. Né? A gente fica... E aí, aquele que fala assim, eu não consigo orar, e você ora, e você fala assim, uau, eu oro. É a nossa tendência. Fulano ora só um pouquinho, mas eu oro muito. Fulano não jejua nada, mas eu jejuo. Aliás, eu ando jejuando, vocês têm visto, né? Eu estou perdendo peso. Nós nos sentimos orgulhosos das nossas práticas religiosas. Ninguém lê a Bíblia como eu. Teve uma vez que o Espírito de Deus falou comigo assim, claro, você não mais vai falar quantas vezes você leu a Bíblia. Porque isso é motivo de muito orgulho para você. O dia que você viver um pouquinho do que você leu, você pode voltar a falar. Falei, oi, Senhor. Passou 15 minutos, alguém falou assim para mim, quantas vezes você já leu a Bíblia? Eu fiz assim. Nem lembro mais. Então, isso é uma conversa para outro dia. Mas aquilo me deixava muito orgulhosa. Quando eu estava desviada, e alguém ia pregar para mim e falava assim, porque a Bíblia diz em Romanos isso, isso e isso. Eu esperava a pessoa falar, falava, não é em Romanos que diz isso, é em Filipenses. Mas a Bíblia diz isso, isso e isso. Paulo fala assim, assim. Eu, não é Paulo que fala, é o apóstolo Tiago. Mas Paulo disse em Hebreus. A Bíblia não diz que Paulo escreveu Hebreus. E eu deixava a pessoa transtornada. E morrendo daquele jeito, eu ia para onde? Lendo tanta Bíblia. Né? A prática religiosa que encheu a minha mente, mas não desceu no meu coração. E esse homem, depois dele fazer tudo isso, dele ler a Bíblia várias vezes, dele orar 8 horas por dia, que eu nunca orei 8 horas por dia, acho que eu nem teria força para orar 8 horas por dia. Jejuar por dias em seguida, ao ponto de pessoas falar para ele, você tem que comer, senão você vai morrer. De lavar chão, de fazer tudo para o próximo.
A gente vê uma pessoa escarrando, a gente já faz assim, e eu? Né? É assim. Os mosteiros, antigamente, era onde eles levavam os doentes terminais. Não tinha luva, Lídia, naquela época, nem sanitais, nem um gelzinho. Era tudo na mão. Já assistiram o filme da Madre Teresa? Santa mulher. Nenhum de nós fazemos 1% do que aquela mulher fez. Mas depois de fazer tudo isso, e ter essa prática religiosa, e ser esse homem, ele falou, eu preciso de Jesus. E é esse ponto que eu quero chegar. Qual é o sistema religioso que você vive hoje? Não interessa quantas vezes você ora por dia, quantas horas, quanto você conhece da Bíblia. Não interessa o quanto você jejua, não interessa a sua postura, não interessa a roupa que você veste, o crentez que você fala. Se você não chegar à conclusão que você precisa de Jesus, tudo é em vão. E cadê o Isaac? Você não jogou para mim o negócio? Sem internet? Nem por e-mail, nada? Não, it's okay. Sorry. E Martinho Lutero, então, lendo a Bíblia, Romanos 1,17, ele leu assim, o justo viverá pela fé. Romanos 1,17. E ele, então, formado em lógica, ele começou a tecer um movimento lógico na cabeça dele. Ele falou assim, nada disso aqui eu estou fazendo faz sentido se eu não tiver fé. Amém? Então, ele escreveu a primeira coisa, que é a base da reforma protestante, que diz sola fidia, em latim, que é somente a fé. Only faith. Somente fé. Lendo Efésios 2:8, ele entendeu que pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não pelas obras, para que ninguém se glorie. Lendo isso, ele escreveu, então, é somente pela graça. Segundo sola, segundo fundamento da reforma. Somente a fé, somente a graça. Vamos repetir comigo? Somente a fé, somente a graça. Lendo 2 Timóteo 3,16, diz assim que toda a Escritura é inspirada por Deus e apta para ensinar. E, se você for traduzir para a linguagem de hoje, para dar bronca, para exortar. E lendo isso, ele falou assim, espera aí, então é somente a Escritura. E vem o terceiro ponto da reforma. Então, vamos lá? Somente a fé, somente a graça e somente as Escrituras. Amém? Somente a Bíblia. Está na Bíblia? Pode ter sido o pastor mais ungido que falou o contrário. Está na Bíblia, ele é herege. Amém? Se o que ele falou não bater com a palavra de Deus, é mentira, gente, é heresia. Amém? E na Bíblia não está escrito muita coisa do que tem se pregado hoje em dia nos púlpitos da igreja. Doutrina de homens que não leva ninguém para o céu. Somente a Bíblia, somente as Escrituras. E ele entendeu o seguinte, se é somente pela fé, somente pela graça, somente pelas Escrituras, alguém fez isso tudo. Quem foi? Cristo. Então, é somente Cristo. Então, veio o quarto ponto. Somente a fé, somente a graça, somente as Escrituras e somente Cristo. Antigamente, para a igreja dar importância aos cargos eclesiásticos, era necessário que alguém passasse por um clero, por um sacerdote, para essa pessoa ser perdoada. Por quê? Primeiro, porque assim você ficava sabendo que tipo de pecado que estava rolando por aí. E segundo, você dava uma importância para o sacerdote, porque se ninguém pode ir no dono da boiada, vai onde? Nos bois, não é assim que a gente sabe?
Mas então, somente Cristo, lendo 1 Timóteo 2, 5, há um só mediador entre Cristo e o homem, foi entendido que eu posso ir direto a Deus. Eu posso pedir perdão diretamente para Deus, e Deus vai me perdoar, porque está escrito na palavra. Amém? E entendendo isso tudo, ele entendeu que tudo que Deus fez era muito glorioso, então somente a Deus era a glória. Amém. E aí vem o quinto ponto da reforma. Então vamos lá? Somente a fé, somente a graça, somente as Escrituras, somente Cristo e só a Deus a glória. Amém? Você pode dar uma salva de palmas? Não é para mim. Queridos, o cristão que entende isso, ele vai para o céu. Amém? O cristão que entende isso, ele tem a vida transformada. O cristão que entende isso, entende que é só por Jesus. Entende que é através da graça, que é através da fé, e é de graça. Jesus nos salvou de graça. Ele disse, está consumado. Amém? E o caminho é a fé. A Bíblia diz que é somente pela fé que nós seremos salvos. Só que nós, cristãos, hoje, nós precisamos voltar aos fundamentos da reforma. Porque hoje nós temos tentado comprar a nossa salvação através de amizade, através de dinheiro, através de influência, através de dons. Hoje nós somos tão orgulhosos, nós nos orgulhamos tanto de servir a Deus, nós nos orgulhamos de sermos chamados filhos de Deus, nós nos orgulhamos de ir à igreja, seja ela qual for. O fato de irmos à igreja deixa em nós aquela sensação de dever cumprido, de consciência limpa. É mais ou menos como agora eu posso pecar, porque, afinal de contas, eu já fui à igreja. Não, agora eu já estou perdoado, porque eu já fui à igreja. E o nosso contato com Deus tem sido um contato distante, tem sido um contato raso. E esse homem, depois de fazer tudo isso, ele chegou à conclusão que ele precisava de Jesus. E nós precisamos hoje chegar a essa conclusão, que nós precisamos de Jesus. Ontem eu comecei a orar e eu falei assim, Deus, tem mais na minha vida de mim, dos outros, da televisão que eu assisto, do que do Senhor. Isso está errado. Eu preciso ser reformada. Eu preciso de Jesus. Tem mais na minha mente, da minha opinião, daquilo que eu acho, daquilo que eu penso, do que Escrituras. Eu preciso de reforma na minha mente, Deus. Tem mais na minha vida de troca com Deus do que de graça. E eu preciso entender a graça de Deus e mergulhar nela. Tem mais na minha vida de incredulidade do que de fé, e sem fé é impossível agradar a Deus. Eu preciso ter fé, eu preciso crer naquilo que Deus diz. Tem mais na minha vida de pessoas do que de Cristo. Tem mais na minha vida de relacionamentos do que Cristo. Eu percebi ontem, a hora que eu ajoelhei para orar, que por muitas vezes eu prezo muito mais relacionamento com pessoas do que relacionamento com Cristo. Ah, mas aí você vai ser radical, você vai ser aquela pessoa que se tranca dentro do quarto e fica lá com Jesus. Não, eu estou falando de prioridade. Eu estou falando de prioridade, eu me peguei dando muito mais prioridade a pessoas do que a Jesus. E isso não pode acontecer, porque isso é idolatria. E eu peguei me dando mais razão para a minha mente, para aquilo que eu penso. Ao ponto de dizer assim, a Bíblia diz isso, mas eu penso diferente. Quem sou eu para pensar diferente do que a Bíblia diz? Quem é você? Chegou a mulher que eu estava esperando. Pode vir. Então, hoje, queridos, é o dia de nós chegarmos à mesa do Senhor, de tomarmos a ceia do Senhor e de relembrarmos aquilo que Ele fez por nós.
e de chegarmos à conclusão do quanto nós precisamos de Jesus, do quanto a nossa vida falta Jesus. Se você for resumir tudo que Lutero escreveu, tudo que ele pregou lá, as 95 teses, não sei quem já teve curiosidade de ler, eu já tive curiosidade de ler. Você pode resumir tudo em Jesus. Porque nós só precisamos de Jesus. Mas, para isso, nós precisamos admitir que o sistema religioso, a religiosidade, aquilo que nós fazemos e aquilo que nós vivemos, não nos leva para Cristo, se nós não formos até Ele. Amém. Amém? O sistema não tem poder de te levar a Jesus. Se fosse assim, então, seria dito assim, todo aquele que entrar dentro de uma igreja será salvo. E não é isso que está escrito. O sistema não tem poder de te levar até Jesus. Se você não decidir andar até Jesus, você não terá Jesus. Tem uma frase, pode vir, pastor. Tem uma frase que ficou muito famosa, você tem de Deus o quanto você busca de Deus. Não é que Deus se nega, Deus não se nega para ninguém, muito pelo contrário, a Bíblia diz que na mão dele tem o quê? Delícias perpetuamente. Ele é aquele pai que está disposto a galardoar aqueles que o buscam infinitamente mais. Mas nós temos que o buscar. E, para isso, todos nós temos que chegar à conclusão, nós precisamos de Jesus. Amém? Vamos lá? 5 solas de novo? Somente a fé. Somente a graça. Somente Cristo. E somente glória a Deus.